um delegado, nesse dia 14, foi até a Globo News e fez denúncias seríssimas, muito eloquentes. Diz que temos uma bancada do crime em Brasília. Mas, assim, a gente poderia apenas ver o trecho da Globo News lá com a denúncia dele. Aliás, a gente vai fazer isso também, mas eu acho que a gente precisava começar lendo um pouquinho para compreender o contexto, para compreender de que lugar esse delegado fala isso, qual é a história recente dele, o que aconteceu com ele, o que ele sabe, o que ele não sabe, para tá afirmando uma coisa dessas, Ana. Olha só, como tantos outros servidores públicos nessa gestão, o cara sofre alguma perseguição. Por quê? Adivinha? Porque trabalhou. Porque fez o trabalho dele. Vivemos o momento mais tenebroso da Polícia Federal. Isso é dizer bastante, hein? O delegado Alexandre Saraiva, afastado por investigar Salles, denuncia interferência política na Polícia Federal. Vivemos o momento mais tenebroso da Polícia Federal. O diagnóstico é do delegado Alexandre Saraiva, afastado da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas em abril de 2021, após 10 anos de serviço. O motivo? Ele solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por obstrução de investigação, advocacia administrativa e organização criminosa. Acho que aí já ficou bem claro, né? Na Carta Capital. A gente está falando de um delegado que vai tentar apurar os crimes do então ministro do Meio Ambiente, que já chegou no governo Bolsonaro como um condenado, tá? Ele era secretário do Meio Ambiente em São Paulo, na gestão de quem? Do Alckmin. E já encarou um processo, chegou a ser condenado, por ajudar os amigos mineradores dele. Entendeu? E apesar disso, ou em função disso, virou ministro do Meio Ambiente, né? E aí a gente tem a história aí com o Alexandre Saraiva, o delegado de quem a gente está falando, aqui hoje, né? Mas vamos seguir adiante aqui para ver ele contar para a gente como é que foi aí essa investigação contra o Salles, Ana. Olha lá. Vamos lá, pergunta da Carta Capital. Como surgiu a investigação que causou a queda de Salles? Alexandre Saraiva. Agentes da Polícia Federal do Amazonas detectaram uma movimentação atípica de embarcações nos rios Madeira e Mamuru. Em 15 de novembro de 2020, chegou uma equipe da aviação da Polícia Federal para transportar policiais para o sul do estado, em apoio à segurança nas eleições. Pediu ao comandante para levar mais um policial e, na volta, sobrevoar os rios e tentar confirmar as informações de satélites. As fotos eram incontestáveis. A equipe alcançou uma das balsas 3 dias depois. Houve flagrante. Era uma balsa com madeira retirada do Pará, mas teve de passar pelo Amazonas. O comandante foi preso e começamos a puxar o fio. Foi um efeito dominó gigante. Em janeiro, instaurei inquérito para apurar aquilo. Eram mais de 100 mil metros cúbicos de madeira apreendida, batendo todos os recordes. Então tá aí o trabalho do Alexandre Saraiva, pelo qual ele acabou sendo perseguido. Mexeu com o ministro do Meio Ambiente e sofreu as consequências. A gente viu na Carta Capital, né? O que resultou meio que na ruína desse delegado dentro da Polícia Federal, né? A gente viu né, de onde começou essa história. Vamos para a Veja, para entender para onde foi ou para onde não foi a carreira do cara. Aqui chega a ser meio cruel, tá? Que eles dão para ele algumas opções. E basicamente era assim, ou você vai trabalhar esquecido em algum lugar aí do interior, onde teu trabalho assim não vai poder usufruir de tudo que você construiu até aqui e tal, da estrutura que você conquistou, ou você fica aqui onde você tá sem proteção para morrer. É basicamente isso que fizeram com o cara, assim, ó. É uma doideira que isso possa acontecer dentro da estrutura da Polícia Federal, né? Olha lá, para Veja. Tá contigo? A vida de exilado do ex-superintendente da Polícia Federal que denunciou Ricardo Salles. Alexandre Saraiva agora é delegado sem equipe em uma cidade do interior.
Em uma reunião de emergência no Palácio do Planalto, o então ministro pediu a cabeça de Saraiva ao presidente Jair Bolsonaro. Pensa bem, o ministro que está, né, sendo denunciado ali pelo servidor, ele pede a cabeça dele ao presidente Jair Bolsonaro. Não, Vamos lá. Na reunião de emergência. Reunião de emergência. Emergência, presidente. Eu, ministro, aqui Estão estou me sendo investigado. Em uma reunião de emergência no Palácio do Planalto, o então ministro pediu a cabeça de Saraiva ao presidente Jair Bolsonaro. E o afastamento foi publicado no Diário Oficial no dia seguinte. Tinha a opção de permanecer no Amazonas, mas sem o cargo, sem carro blindado e sem auxílio moradia, totalmente exposto. As outras possibilidades eram delegacias onde já havia trabalhado, em Nova Iguaçu, São Luís, Boa Vista e Volta Redonda. Relata. Spoiler, ele acabou indo para Volta Redonda, né? Até porque ficar por lá sem mínimo de proteção depois de todo mundo aí que ele investigou não dava, né? Então tá aí, esse é o Alexandre Saraiva, tá? Tem quem diga aí que ele pode ser candidato a deputado federal, mas disso eu não tô por dentro realmente, tá? Fato é que, muito em função do desaparecimento, você deve estar acompanhando aí, do Dom Phillips e do Bruno Pereira, ele é convidado a falar na Globo News. E a fala dele, assim, deixou muita gente estupefata, né? Existe uma bancada do crime em Brasília. Pô, fosse só isso, é só eloquência, né, Ana? Expressão forte, bancada do crime. Mas não, o cara deu os nomes. Esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Eu estou falando de governadores, senadores. Eu tenho aqui uma coleção de ofícios de senadores dos diversos estados da Amazônia que mandaram para o meu chefe dizendo que eu estava ultrapassando os limites da lei, que eu estava cometendo abuso de autoridade. Teve senador junto com o madeireiro me ameaçando. Enfim, o que pega é isso. A gente tem que ter noção, porque nunca foi fácil para a Amazônia. E por que não é fácil? Porque olha o Centrão. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Com certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antos. Teomário Mota, Messias de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. É senador já. Foi lá, Carlos Zambelli, também junto com o Ricardo Salles. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada de, na minha opinião, de marginais, de bandidos. Para mim são bandidos, até pela forma como se comportaram no dia que eu fui convidado para ir na audiência lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa, e eu que já fui em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados na minha frente, eu nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali presos como naquele dia lá na Câmara. E que os deputados estavam fazendo uma nítida defesa do crime. E, aliás, isso no Brasil virou moda. Garimpeiro fazendo manifestação. Então, o que a gente tinha que fazer para a polícia tendo que legitimar suas ações, né? Eles mandavam uma equipe com peritos para coletar água, coletar peixe, solo. E aí, quanto que dava de mercúrio na água? Quando o aceitável é 0,2. A partir dali ele já começa a falar de maneira mais específica ali do caso da contaminação das águas em função da mineração e tal. Mas o que me interessa é essa parte aí, bancada do crime e os nomes todos colocados ali, alguns meio improváveis, né? O senador de Santa Catarina está trabalhando pelos... seu vinagre. Está trabalhando pelos criminosos ali da Amazônia, por garimpeiros, por grileiros. Caramba, é espetacular a informação que nos traz ali o delegado. Ana. Ana mencionou o Jorginho Melo, cara do vinagre. Ninguém entendeu o que a Ana falou? Presta atenção nisso aqui. Levei o conhecimento do presidente e vou ser criticado hoje, mas quando a hipocrisia acabar, como eles gostam de falar, quando a máscara cair, e ficar comprovado o verdadeiro jogo, vai todo mundo lembrar onde foi que começou. Começou na coragem. O deputado Miranda,
muita gente já conhece ele. Ele está tentando arrumar um momento de glória aí para fazer uma espuma, como ele sempre fez na vida dele, né? Ele é um... Senador Jorginho, eu não sou o senhor, não, que respondeu sobre crimes contra o sistema financeiro no ano 2005, tampouco dívidas tributárias. Você é picareta ou vinagre? Quem é que respondeu? O senhor não pode atacar minha honra, o senhor foque no tema. Boca, seu vinagre. Vai lavar tua boca. Nunca tive um processo na vida, seu picareta. Nunca tive. Isso aí aconteceu na CPI da Covid, tá? Veio a primeira denúncia através do Luiz Miranda, o deputado que estava falando ali, de vacina superfaturada. Aí o Jorginho Melo, governista, precisava defender o governo, se saiu com essa aí, se irritou, e seu vinagre virou uma grande coisa, assim, para quem estava acompanhando a CPI àquelas alturas. Isso Ana, que o Luiz Miranda não mencionou aí, então, questões a respeito de madeira. Porque de certo não sabia. Qual seria o condimento que ele seria nomeado, se tivesse mencionado? Seu ketchup. Eu fico ansioso pelo próximo capítulo disso aí, né? Porque o delegado, Ana, vem de uma história aí muito improvável, tá? As pressões que foram exercidas sobre o delegado Saraiva certamente são idênticas às pressões sofridas por outros delegados, na Polícia Federal, nas polícias civis nos estados, talvez sobre membros do Ministério Público, né? Só que aí tudo isso passa batido, nunca vem a público, né? Então eles mexem com 100 delegados, dos 100, sei lá, estou chutando aqui, é o mesmo instituto de pesquisa que diz que a Oral-B é a preferida de 9 entre 10 dentistas. Não tem dados para isso. Mas eles mexem com muitos delegados, aí nunca dá nada. Até chegar num Saraiva lá, que dá de falar tudo de público mesmo. Né? Teve problemas ali com o ministro do Meio Ambiente, deu entrevistas, falou a respeito, e agora mais do que nunca vem falar sobre uma bancada do crime e dando nomes, Ana. E veja, ele diz assim, tenho uma pilha de ofícios, né, de políticos que assediaram meus superiores. Veja que coisa, né? Aí quando ele visita a Câmara dos Deputados para participar de uma comissão, diz que é humilhado por esses mesmos deputados. Chega uma hora que o cara não aguenta, né, Ana? Ninguém tem sangue de barata, né? No mínimo de proteção à vida ali também, né? O que ele fez aí foi bastante corajoso, se a gente considerar, né, o Brasil que a gente está vendo aí. Não apenas indicar que existem conexões aí entre o Centrão e o desmatamento na Amazônia, que é uma coisa assim que todo mundo meio que sabe, mas dá nome aos bois, né? Literalmente. Dá nome aos bois.